Prezados alunos, sejam bem-vindos à disciplina Incêndio do curso técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Meu nome é Sérgio Antônio de Oliveira Araújo e essa é nossa primeira videoaula e ela vai abordar alguns tópicos importantes no entendimento de nossa matéria. Bem, pessoal, primeiramente vamos fazer uma introdução para ficar bem clara a diferença entre o fogo e o incêndio. Essa diferença é mais didática, já que todo incêndio possui fogo, mas alguns autores preferem fazer essa distinção para melhor compreensão do tema. Em seguida, veremos como um fogo é formado, através da físico-química do fogo, explicado pela teoria do triângulo do fogo. Uma forma didática de se explicar a formação das chamas, o que é necessário para se obter o fogo? O triângulo do fogo responde a essa pergunta. Depois passaremos a estudar o incêndio, suas causas, seus riscos, tanto para a população quanto para a natureza. E finalizando essa videoaula, veremos algumas técnicas de extinção de incêndios. Também usaremos o triângulo do fogo para ilustrar como um incêndio pode ser consumado. Fogo e incêndio. Alguns autores fazem uma separação entre os conceitos de fogo e incêndio. A maioria deles define que o primeiro ocorre de forma controlada, objetivando o benefício do próprio homem, e o segundo tem sua ocorrência fora de controle e com prejuízos materiais e humanos incalculáveis. Com isso, pessoal, fica claro a diferença entre o fogo e o incêndio. O fogo é muito útil para todos nós, seja para nos esquentar em uma fogueira no inverno, seja para preparar os alimentos. Mas, quando esse fogo nos traz prejuízos e danos, denominamos ele de incêndio. Vamos aos exemplos. Um exemplo de fogo: cozimento de alimentos. Como já foi dito antes, o fogo aqui nos ajuda muito a cozinhar os alimentos, seja num fogão a gás, seja num fogão a lenha. Uma vela acesa também é um exemplo de fogo, para fazer orações ou até mesmo quando a energia elétrica acaba. O fogo de uma lareira, para se esquentar no inverno. Então, pessoal, observamos que o fogo, quando usado de modo prudente e correto, ele é muito útil. Agora vamos observar alguns exemplos de incêndio. Nessa foto, se pode observar que o fogo está causando danos materiais irreparáveis. Neste caso, então, o fogo recebe o nome de incêndio. Aqui na imagem, um incêndio residencial. Aqui, um exemplo de incêndio comercial, com o corpo de bombeiros já em ação. E aqui, um exemplo de incêndio florestal, que prejudica muito o meio ambiente. Então, pessoal, acho que ficou clara a diferença entre fogo e incêndio. Passamos agora a entender como o fogo é formado. Físico-química do fogo. O fogo é uma reação química em que há combustão de um material,
provocando a produção de calor, que pode ser acompanhado de fumaça, chamas ou ambos. Vamos recordar agora. O que é a reação química? Reação química é um processo irreversível. O que vem a ser esse processo irreversível? Vamos citar um exemplo que fica mais fácil da gente perceber. Uma folha de papel. Se a gente colocar fogo numa folha de papel, se a gente pegar os produtos dessa combustão, que no caso seria a cinza e a fumaça, e tentar com essa cinza e com essa fumaça fazer a folha de novo, a gente não vai conseguir. Isso é um processo irreversível. Isso é uma reação química. A combustão. A combustão é uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor entre um combustível e um comburente. O comburente geralmente é o oxigênio. Para que o fogo exista, é necessária a presença de 3 elementos, denominados triângulo do fogo. O triângulo do fogo é uma forma didática de se representar a formação do fogo e também muito útil para se combater os incêndios. Observando a figura, notamos que cada lado do triângulo representa um elemento e para existir o fogo é necessário os 3 elementos que representam os 3 lados do triângulo. Desse lado de cá, temos o combustível. O combustível é aquilo que está se queimando. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Como exemplo, temos madeira, gasolina, o gás de cozinha. Então, tudo aquilo que está se queimando no incêndio é o combustível. O comburente, desse outro lado, é aquilo que permite a queima, geralmente o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio acima de 13% de concentração já permite a queima. E o calor, que é a energia inicial para começar o fogo. O calor desse lado de cá. Um exemplo bem ilustrativo é o fogão de nossa casa. Como combustível, temos o gás de cozinha. O oxigênio é o comburente, sempre será o comburente. E quando a gente pega o fósforo para riscar, temos o calor, que é a energia inicial que provoca calor. Então, com esses 3 elementos, temos a formação do fogo. Sem riscar o fósforo, não teremos fogo. Sem gás, não teríamos o fogo também. E sem o oxigênio presente no ar, consequentemente, não existiria o fogo. Pessoal, vamos analisar agora os incêndios, suas causas e seus riscos. Os incêndios, a não ser quando causado pela ação das intempéries, são decorrentes da falha humana, material ou ambas. Vejamos alguns exemplos de causa de incêndios. Brincadeira de criança, exaustores, chaminé, fogueira, balões, que nessa época do ano de festa junina, o pessoal solta muito balões. Lembrando que soltar balões é crime. Fogos de artifício, displicência ao cozinhar, descuido com fósforo, velas, lamparinas, iluminação a chama aberta sobre imóveis, também muito perigoso. Aparelhos eletrodomésticos, pontas de cigarro, vazamento de gás, ignição ou explosão de produtos químicos, instalações elétricas inadequadas, trabalho de soldagem incorreta e ação criminosa. Todos são causas, riscos de incêndios.
Agora nesse slide temos a classificação das causas de incêndio. Vamos classificá-los em naturais e artificiais. Os artificiais se subclassificam em acidentais e propositais. Os naturais é originado em razão dos fenômenos da natureza, que agem por si só, independente da vontade humana. Aqui um exemplo clássico: um raio caiu em determinado lugar, provocou um incêndio. Esse incêndio de causas naturais. Os incêndios artificiais, os acidentais, causados pelo descuido humano. Essa é a causa da maioria dos incêndios. Esse cidadão aqui estava fumando, jogou uma ponta de cigarro num lixo, não prestou atenção, provocou um pequeno incêndio. É um incêndio acidental. E o proposital, que tem origem criminosa, ou seja, houve a intenção de provocar o incêndio. Esse outro cidadão aqui já veio com vontade de colocar fogo num depósito, mal intencionado, aqui com gasolina, com um fósforo aqui, pronto para colocar fogo num depósito. Então esse é um incêndio proposital. Passaremos agora para as técnicas de extinção de incêndios. Como eu disse anteriormente, o triângulo do fogo também será usado nesse tópico. Ele vai nos ajudar a entender como o fogo é extinto por meio da retirada de um dos lados do triângulo. Cada técnica de extinção de incêndios corresponde à retirada de um desses lados. Temos o resfriamento, o abafamento e o isolamento. Veremos com mais detalhe cada uma delas. O resfriamento consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está se queimando, diminuindo, consequentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis. Ou seja, a gente vai retirar o calor do triângulo do fogo. Nessa imagem, joga-se água em cima da madeira que está queimando. Vai resfriar, vai tirar o calor. Sem esse calor, o triângulo do fogo é desfeito e o fogo apagado. Esse método de extinção é conhecido por resfriamento, onde se tira o calor. O abafamento consiste em impedir ou diminuir o contato do comburente com o material combustível, evitando-se que o oxigênio contido no ar se misture com os vapores gerados pelo combustível, formando uma mistura inflamável. O abafamento se trata da extinção por retirada do comburente, do oxigênio, ou seja, vamos abafar, vamos impedir que o oxigênio alimente esse fogo. Essa técnica é conhecida como abafamento. E por último temos o isolamento, que é a retirada do combustível, evitando que o fogo seja alimentado e tenha um campo de propagação. Não tendo o que queimar, não haverá mais fogo. Exemplo: ao encontrar um fardo de algodão queimando e outro próximo, mas ainda não atingido, você poderá afastar esse outro fardo e controlar o fogo até sua extinção. É o método de extinção mais simples, pois é executado com a força física e com os meios disponíveis, não exigindo aparelhos especializados. Ou seja, o isolamento trata-se da retirada do combustível, do material que está se queimando. Retirando-se o material, o fogo não vai ter o que queimar. Esse método é conhecido como isolamento. Bem, pessoal, chegamos ao final de nossa primeira videoaula. Passaremos agora às atividades referentes a essa videoaula. Qualquer dúvida, eu e o tutor estaremos à disposição. É só vocês entrarem no fórum
e fazerem suas perguntas. Meu muito obrigado a todos e até breve.